Olá, pessoal! Vocês já ouviram falar em sociedade de propósito específico? Estranho o nome, né? Espera aí que a gente vai explicar para vocês o que que é. Olá, pessoal! A gente está aqui hoje no sétimo episódio do Pode Simplificar. O nosso tema é SPE. Parece um tema complexo, mas não é, e a gente vai mostrar para vocês. Mas, primeiramente, quero deixar o recadinho. Segue a gente no Instagram, a- dá a curtida aqui, comenta. A gente está aumentando nossos seguidores nas redes sociais, mas as visualizações no YouTube também. Mas vocês não estão seguindo a gente. Então segue a gente no Instagram, nas plataformas de áudio, de vídeo. Vamos ajudar a gente, que a gente vai levar conteúdo muito bacana para vocês. Hoje nosso time está completo novamente. Estou aqui com a Michele. Oi, Mi. Oi, Nath, prazer estar aqui com vocês. E também com a nossa doutora de sempre, Laís, minha querida. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês. Adoro quando tá completo. É. Eu também gosto. E a gente ainda tá de branco, né? A gente nem combinou. Nem Não foi combinamos, combinado, foi nem sem combinamos. querer. Não foi Mas ficou uma, combinado, ficou uma gente. graça. Bom, gente, então vamos começar. O assunto de hoje é um tema muito legal. Muita gente desconhece, mas assim, é muito benéfico. E vocês vão ver. Bom, vamos começar explicando o que que é SPE lá. Qual o conceito da SPE? Sociedade de propósito específico. É como o nome mesmo diz. Ela tem um propósito específico, ela é aberta para uma finalidade. Tanto que esse tipo, né, de empresa, ele é temporário, não no intuito de dizer tem um tempo certo de existência, mas quando você alcança o seu objetivo, que você criou ele para aquele fim específico, alcançou o objetivo, acabou a empresa. Por isso que ela tem um propósito sempre específico, né? Então, por isso que às vezes não é tão conhecida, mas ela é ótima, tem vários benefícios, né? Comecei a estudar sobre também, não estava muito por dentro desse tema e achei bastante interessante. E lá, assim, só para ficar mais claro pro pessoal, você podia citar um exemplo simples para que as pessoas possam entender, porque parece que é alguma coisa muito Complexo, né? complexa, de Complexa. outro mundo, e Mas não não. é. É uma coisa que muitas empresas grandes fazem que você não sabe. Então você está perdendo dinheiro com isso. Porque você não sabe o que fazer, de repente está aí algo que você pode fazer para inovar, para economizar e para aumentar o seu lucro, aumentar a sua visibilidade, você não sabe, né, lá? Então, um exemplo mais comum que a gente costuma utilizar é para as empresas de construção civil. Então, é uma incorporação imobiliária, ela vai fazer um empreendimento. Então, assim, geralmente são vários empreendimentos dessa incorporação imobiliária. Então, ela cria uma SPE de um empreendimento específico para quê? Para trazer segurança, principalmente para os adquirentes. Então, eu estou comprando um imóvel na planta. É, eu tenho aquele certo receio, né? Será que eu vou conseguir esse imóvel? A gente já viu que já aconteceram vários problemas. Então, se eventualmente em outro empreendimento acontecer um problema, ele não vai resvalar nessa SPA, desculpa, de outro empreendimento. Então, assim, é mais para trazer segurança para investidores, para compradores. Então, cada um desses empreendimentos tem um CNPJ diferente, tem uma empresa diferente, então automaticamente as obrigações são diferentes e é muito difícil, né? Não vou dizer que é Impossível. impossível, mas você tem uma proteção ali. Então, se acontecer qualquer outro problema em outro empreendimento e aí de repente a empresa tiver que responder a algum processo, por exemplo, isso não vai Afetar esse afetar esse empreendimento. empreendimento. É. Eu, particularmente, eu acho fantástico a SPE. Eu acho muito bacana. Porque, assim, a SPE, ela pode ser uma junção de pessoas físicas, como também pode ser uma junção de pessoas jurídicas, com um propósito em comum entre essas duas pessoas, seja física ou jurídica, e que aí elas vão criar uma operação nova, um CNPJ novo para movimentar aquilo, né, para atingir aquele objetivo, sem afetar o patrimônio delas. Então, é como a SPE, falando assim de uma forma até bem simples, complementando a lá, né, que explicou com detalhes, mas, por exemplo, suponhamos que nós três vamos fazer uma junção porque nós queremos fazer uma compra de um fornecedor em comum. Então, nós três vamos ali juntar certa parte, certo valor e vamos ter um desconto maior para fazer uma compra de um fornecedor grande, por exemplo. Só que
fica a dúvida. Eu tenho a minha empresa de comércio, você tem a sua, a Laís tem a dela, né? Um exemplo. E aí a gente quer fazer essa compra, vai comprar em qual CNPJ? Porque a gente sabe que toda movimentação que é feita quando se trata de CNPJ, nós estamos falando de nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, saída de caixa financeiro, banco, toda uma movimentação. Então, onde vai ser contabilizado isso? Em nenhuma de nossas empresas. Vamos abrir um CNPJ novo, onde o objeto social não vai ser aquele objeto geral, por exemplo, de uma empresa comercial. Não vai ser lá, por exemplo, comércio varejista de vestuário, por exemplo. Mas vai ser um objeto específico para compra do fornecedor tal, né, com esse intuito tal. Então, após a gente fazer a compra, a abertura desse CNPJ, que vai ter uma contabilidade ali normal para fazer toda a movimentação, e a gente atingir esse objetivo dessa compra em conjunta, esse CNPJ ele é baixado e encerrado. Então, é muito bacana essa junção, porque não afetou o patrimônio de ninguém. Inclusive, o que a Mi comentou, tem previsão na Lei do Simples Nacional, né? Que é justamente o que excetua aí, dá a possibilidade de microempresas e empresas de pequeno porte se reunir para conseguir ter esse benefício que você explicou, né? Até está no artigo 56, que diz: as microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional por meio de sociedade de propósito específico, né? E é assim, a única coisa que eu saliento aqui, que não poderá integrar a sociedade que trata esse caput, desse artigo, pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. Então, se for ter essa junção, tem que ser pessoas do Simples Nacional. E mais também, né? Além do seu exemplo, além das empresas de construção civil, também tem parceria público-privada. Então, se o poder público quiser fazer uma parceria com uma empresa privada, ele consegue também criar a SPE. Inclusive, Laís, quando foi criado a SPE foi com esse intuito. O intuito principal no início da criação foi de fazer essa negociação com o poder público. É que depois ficou uma ideia tão bacana que aí foi ganhando formas, né, para ser aplicável ao meio empresarial. Legal, tem até uma lei, né, que fala sobre isso, além da possibilidade de fazer pelo ME e EPP, né? E empresas com interesse comum se reúnem para vender o negócio também. É uma possibilidade de criação de SPE. É bem interessante. Então, vocês viram as possibilidades. Aqui foram citadas só algumas das possibilidades, né, que existem de SPE. E o quanto isso é bacana, o quanto é legal. E muita gente deixa de fazer, nem a Mi citou, na casa da compra de fornecedores. A gente que trabalha muito com empresas grandes, né, Mi? A gente sabe que o quanto em quantidade você compra, por exemplo, um comércio, né? Um varejo de peças, algumas peças são importadas. Se você compra numa quantidade, você consegue ter um desconto muito bom. Então, de repente, se você tem um conhecido do mesmo ramo, vocês fazem essa junção, olha o quanto vocês estão podendo economizar e nem sabiam, né? Exatamente, né? Aquela empresa que a gente pensa que é um concorrente, na verdade pode ser um grande parceiro para fazer uma compra em conjunta. E abrindo esse CNPJ novo para não interferir na movimentação da sua empresa e ter desconto, né? Junta um pouquinho, né? Eu sou forte nesse campo aqui, eu sou forte nesse, juntando fica uma empresa sensacional que pode proporcionar muita... E até porque mesmo que a pessoa seja seu concorrente, né? Se o produto é o mesmo, muitas vezes vão acabar comprando do mesmo fornecedor. O que acontece aqui é a junção para um desconto, para tirar um benefício de onde a lei abre essa brecha, de onde a lei dá essa possibilidade, né? Porque no final das contas vai ser do mesmo fornecedor, vai ser o mesmo de mesmo. Só que aí depende muito de como você vai agariar, mas isso é muito bacana. Então, grava isso, SPL, esquece mais esse nome, né? É verdade. E aí você pode até se perguntar, mas e na prática, né? Como que funciona isso? Tá, eu vou juntar ali com uma empresa que é do mesmo ramo que eu para fazer uma compra, mas quem vai dar o dinheiro X? É por isso que justamente a SPE é uma empresa, né? Um CNPJ. Porque assim, quando o CNPJ da SPE for aberto, ele vai ser muito parecido com o CNPJ comum. Então, vai ser feito o contrato social, onde vai ser informado a integralização de valores por ambas as partes. Então, por exemplo, você e o seu colega ali que trabalha na mesma área, vocês vão se juntar para fazer essa compra do fornecedor. Então, vocês vão falar,
vamos integralizar cada um, eu vou entregar X mil e outro X mil. Então, ali faz o contrato social, entra com o registro do contrato social na junta comercial, normal. A integralização, ela pode ser em dinheiro, pode ser em bens também, né? E tudo isso fica regido no contrato social. Então, fica esse amparo. Até fazendo um adendo aqui, que a gente falou sobre holding, né? Que a Mi citou o exemplo da holding empresarial, holding pura, que é utilizada para controlar outras empresas. É um exemplo muito comum também, uma empresa de construção civil, ela tem uma holding, e a holding que faz a gestão, que faz o controle de todas as SPS, né? De cada empreendimento dessa mesma empresa. Sim, eu quero até aproveitar e já deixar esse alerta para você que trabalha com construção civil, incorporação, ou se você também é de um nicho que não seja da construção, mas quer investir em imóvel, procura se informar sobre a SPE, porque ela é o melhor caminho, inclusive por questão tributária. A questão tributária da SPE, ela é muito parecida com uma de uma empresa comum. Mas para construção civil, há alguns benefícios quando a gente inclui o patrimônio de afetação. Sim. Quer explicar um pouquinho do patrimônio de afetação? Então, o patrimônio de afetação é para trazer mais uma garantia, né? Porque a gente sabe que quando você tem uma incorporação imobiliária, você precisa cumprir uma série de requisitos, justamente porque existe esse certo receio dos adquirentes, né? Adquirir um empreendimento novo. A gente já sabe que já aconteceram alguns problemas, né? De comprar um imóvel na planta e não conseguir pegar esse imóvel, a empresa passar por insolvência. E aí, o que que eu faço? Como é que eu vou conseguir de volta o meu investimento? Então, o patrimônio de afetação nada mais é que a própria incorporação imobiliária, ela deixa alguns patrimônios como garantia. Então, se acontecer qualquer problema, tem um patrimônio ali que responde, entendeu? Inclusive, se tiver um problema de insolvência, de recuperação judicial, esse valor que foi deixado no patrimônio de afetação, ele não vai ser utilizado para pagamento de outros credores de outros empreendimentos. Já tem essa segurança ali. Ele só vai voltar para os outros empreendimentos para pagar credores o valor que sobrar aqui. Então, fica uma garantia, né? Sim. E aí, eles dão, né, alguns benefícios para quem faz o patrimônio de afetação, né? Sim, para quem faz o patrimônio de afetação, tem algumas reduções de impostos. Por quê? Você tem uma garantia a mais. Então, inclusive para quem está comprando imóvel na planta, quando você pega uma empresa, uma incorporadora que trabalha, que o CNPJ, a SPE é com patrimônio de afetação, é muito mais seguro, como você explicou, do que pegar uma que não tem. Né? Porque, inclusive, com o patrimônio de afetação, mesmo terminando aquela obra, aquela construção, aquele edifício, o CNPJ ele precisa ficar aberto por um tempo. Acho que 5 anos, se não me engano, né? Verdade. 5 anos após a conclusão, justamente por dar essa garantia, esse amparo, né? E além disso também, se tiver um distrato, quem tem o patrimônio de afetação pode ficar com 50%, reter 50% do valor. Geralmente, eu não sei ao certo, acho que é 20%, mas quem opta por ter o patrimônio de afetação consegue reter 50% em caso de distrato, né? Com os valores pagos. E como a gente acabou falando da construção civil, você pode ter uma empresa, tem uma incorporadora, tem vários empreendimentos. Aí você pode se perguntar, mas é questão de funcionários, você precisa contratar esses funcionários para essas obras, né? Cada obra tem o CNO, a contratação é normal, só a única coisa que vai. A única coisa não, que é o que já é feito na construção civil, são as alocações, né? A alocação nada mais é do que alocar o funcionário na obra que ele está trabalhando ou ele está prestando serviço. Então, na parte trabalhista, não muda em nada. Então, você está vendo como é fácil? Você não, é uma empresa comum, é uma empresa normal. A única coisa são os detalhes que ela tem, o modo com que ela é vista num todo, né? Sim. Mas é mais para beneficiar do que para prejudicar. Então, a contratação, ela permanece a mesma de funcionários. Sim. Referente à tributação da SPE, ela cai nessa mesma questão do planejamento para escolher qual o melhor enquadramento, né? É engraçado que a gente fala de vários tipos societários e sempre cai nessa parte do planejamento tributário, porque é fundamental, tá sempre presente, né? Porque sempre que a gente tem mais de uma escolha, precisa analisar, precisa fazer uma simulação para ver qual é o mais vantajoso. E da SPE é a mesma coisa.
Então, assim, a SPE ela pode ser simples nacional quando não há nenhuma vedação, né? Que é, por exemplo, a SPE pode ter sócios pessoa física e sócios pessoa jurídica. Então, se for sócios pessoa jurídica, pode ser lucro presumido ou lucro real. Se for sócios pessoa física, pode escolher entre lucro presumido, lucro real e simples nacional. Aí o simples nacional entra. Então, tem que fazer aquela continha. Então, e até falando um pouquinho das principais diferenças, né? Então, se o a SPE, por exemplo, você vai analisar, se tiver uma lucratividade onde ali no lucro presumido, a presunção de lucratividade para serviço no lucro presumido é 32%. Então, se você vai analisar, essa SPE, esse CNPJ que eu estou abrindo, ele tem uma margem de lucratividade acima do que a presunção do governo, que é de 32%. Então, se é acima, eu vou pagar um pouco mais no lucro real, porque o meu lucro contábil, o meu lucro real, ele vai ser maior do que o governo está presumindo, né? E aí, se for menor, compensa um lucro presumido. Então, nesse caso, cabe fazer o planejamento tributário, a simulação. E, gente, aproveitando esse gancho, deixar uma dica para vocês. A Lá e a Mi, elas fazem uma recuperação tributária para várias empresas. Vamos vender nosso peixe, né, gente? Então, se você tem interesse, chama a gente no direct. A gente tá tendo resultados super bacanas, né, Mi? Sim. Tipo assim, e recuperação real não demora. Então, assim, já que a gente fala de facilitar de ganhar dinheiro, vamos falar do que a gente faz também, né? E assim, a procura tá aumentando cada vez mais, né? Porque um vai falando pro outro que tá vendo que a coisa é muito benéfica. Então, se você tem interesse, chama a gente no direct. Tem Nossa, coisa boa. engajador oficial. Eu fui pega aqui de surpresa. Eu também, Porque também. assim, Gente, tem que né? aproveitar. A gente quer simplificar a vida de vocês, mas vamos simplificar a nossa também, né? Verdade, né? Eita. Vender o nosso peixe, né? E a Né? Nath ainda falando assim, a gente fica super feliz, né? Vamos colocar ela sempre à frente para fazer os nossos merchans. É verdade. Ai, gente. Vamos A contratar. blogueirinha. Mas é só uma verdade. coisa. Inclusive, a abertura de SPE também pode nos procurar, né? Aproveita. Gente, patrimônio de afetação, tá? Só para diquinha, porque assim, nosso programa é direcionado para estudantes, né, e profissionais também. Artigo 31A a 31F da Lei 4.591 de 1964. 31A fala o seguinte: a critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e ascensões objetos da incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. Parágrafo 1º. O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Que é aquilo que eu falei, essa segurança. Então, assim, tendo um patrimônio de afetação, o adquirente fica mais seguro, né? De pegar esse empreendimento, né? De fazer parte. Sim, muito, porque inclusive o próprio recurso, né? Que está ali disponível, recurso financeiro na conta bancária da SPE, quando é com patrimônio de afetação, só pode ser mexido para aquilo de propósito específico mesmo. Então, é uma segurança muito maior. Nossa, é benefício que não acaba mais. A gente não falou de nada que é prejudicial até agora, né? Até porque a gente fala de lucro presumido em 11,33%, 14,33%, Muito alto, né? E a gente cair para 4% é uma diferença muito boa. Mais uma vantagem, né? Para a pessoa fazer isso mesmo, né? Qual o percentual mínimo do Simples? Olha, do Simples, se for no ramo de comércio, começa em 4,5 mínimo, mas menos que o Simples, então, né? Olha menos como que o menos que o Simples. Simples. 4,5 no Simples para comércio é 15 mil por mês só de Quase nada, faturamento. né? Então, assim, mas nós vamos explicar mais, até deixar o pessoal que se interessou nessa parte de construção civil, porque a gente vai gravar depois um próximo episódio justamente para construção civil, porque tem muita coisa, tem muito benefício para poder ajudar
vocês aí com esse conhecimento, aí a gente fala um pouco mais sobre o patrimônio de afetação e os benefícios tributários mais detalhados. Tem assunto pra caramba. A gente vê que um assunto puxa o outro, né? É, A gente fala, aí a sempre gente um assunto lembra do que a puxa o gente outro, né? falou. E assim, as coisas são muito linkadas, né? Parecem temas totalmente distintos, mas quando a gente vai ver, é tudo muito próximo. O né? BSPE já vi que dá para ter uma holding, que é a holding que vai administrar, Controla controlar todas. as... Exatamente. A abertura, aí a gente vai parte da abertura de empresa, que é ali do começo, onde você começa a sua empresa para a SPE, você também vai ter que abrir. Então, Sim. são coisas bem cíclicas, assim, né? A gente acaba girando sempre em torno da mesma coisa, no final das E contas. falando em abertura, lembrando que a SPE pode ser SA e pode ser limitada também. Então, fica a dica, porque não há tamanho. O importante é ali ver a necessidade da abertura da SPE. Se há um propósito em comum com 2 pessoas ou mais, já compensa estudar a possibilidade de uma SPE. Perfeito. Nossa, é menos burocrático que a hold, né? A hold a gente fala de um valor mínimo, mais ou menos, para você começar a ter vantagem. A SPE não. Exatamente. Bem SPE, colocado. o fato de você querer ter essa junção, né? Tenho um propósito específico, eu quero me unir com outra empresa, já é um benefício, né? Então você que é pequeno empresário, você tá vendo? Não quer dizer que só grandes empresas podem fazer isso. Você, que de repente tem outras pessoas no mesmo ramo e quer começar a entrar na competitividade do mercado, com preço para chegar perto dos maiores, que muitas vezes a gente vê, por exemplo, uma rede de mercados e o mercado de bairro encontra essa dificuldade por conta da quantidade, mas de repente você se juntar com mais alguns mercados, você pode ter um preço mais competitivo, aí que você cresce, né? E lembrando que você não vai ser desenquadrado porque está na exceção lá prevista lá na lei do Simples Nacional. Só um adendo, né, que eu conversando com a Mila me explicou, que aí só a SPE, né, que não vai poder ser optante do Simples. É muito interessante isso, porque a empresa do Simples pode entrar numa SPE, né, porque tem a exceção, mas essa SPE, por ter sócios PJs, que seria a empresa do Simples, não vai poder optar pelo Simples. Então, o enquadramento tributário dela vai ser o lucro presumido ou lucro real. Legal. E só um adendo também, que eu falei da questão de proteção, né, que se der um problema em outra incorporação, será que vai resvalar nessa SPE? A única exceção que entra aqui, não vou entrar muito porque é um tema muito abrangente, que é a desconsideração da personalidade jurídica. A única forma de responder é se houver abuso de personalidade, se ele criou essa SPE com o propósito de fraudar, né, de não pagar, lesar outros credores, aí sim pode responder. Aquilo que a gente fala sempre da legalidade, né? Sempre que você quer fazer algo que não é legal para burlar alguma coisa, a gente acaba entrando nesses aspectos, né? Isso. E, meninas, eu queria mandar um oi especial para quem nos ouve. Não é um beijo, sabe? Achei que era um beijo pra alguém, gente. Esse podcast tá diferente hoje. Mas a verdade é pro pessoal que nos ouve nas plataformas de áudio. A gente Vamos nunca, mandar um oi a gente nunca especial. fala nada. Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite. Igual a minha amiga Laís. Verdade. Porque a gente lembra do pessoal do YouTube, mas esquece do pessoal. A gente tem que se acostumar com isso, né? É tudo muito novo pra gente. Então a Tudo gente muito vai acostumando, né? Todo dia vai mudando um pouquinho. No primeiro a gente ia, voltava gravando, né? Agora a gente senta aqui e vai. Eu tenho até que me policiar nessa questão de falar, pedir pra vocês. Não é porque eu não quero, não, gente. Eu quero muito. Se inscrevam no nosso canal. Sigam nossas redes sociais. Deixa um like. Deixa um like. É porque falta isso, né? Tô um pouquinho quadrada, a nossa engajadora aqui faz isso. E a Mi também, né? Sempre lembro. Mas ainda tô me... Eu também, tô mais ou menos. A Nath que é a nossa oficial pro Merchan. Não, mas a gente tá bem melhor já, né? Nossa, até a nossa assessora que tá ali fala que a gente fala baixo, que a gente tem que ficar mais animada. Animação. Estão muito séria. Você gostou hoje, Jô? Hoje tá bom. Gente, ouvindo a voz da nossa assessora. Pela primeira vez. Juliana, a gente não pode fazer nada de errado. A gente não pode deixar nada cair, porque ela faz figurinha da gente. Ela é terrível, gente. E a gente leva bronca da assessora. Hoje abrindo bastidores. Hoje foi tudo jogado.
nada, gente. Hoje foi tudo O jogado. SPE é um tema tão bom, Tão tão que deu essa É. leveza, né? Trouxe essa leveza pra nós. Inclusive, deixa nos comentários aí do YouTube o assunto que você quer que a gente traga aqui, né? É legal. Talvez você tá passando por alguma situação, resolvendo alguma operação e a gente pode te ajudar aqui, uma solução aqui pra É vocês. isso aí. Perfeito. Então, gente, É esse isso. foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a informação tenha chegado em vocês de maneira clara, objetiva. E é isso. Segue a gente. Continue escutando a gente nas plataformas de áudio. Deixa seu like aqui. Compartilha com os amigos. Porque a gente vai levar muita informação bacana até vocês. Até o próximo episódio, gente. Até, Siga a pessoal. gente. Beijo. Obrigada por nos acompanhar, gente. Até o próximo.